navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego girar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Olá amigo, graças a Deus, de volta a mais uma live, uma transmissão, e nessa tarde de hoje nós iremos ouvir um recado de Deus, uma palavra de Deus que vai falar muito forte ao nosso coração. Prepara seu coração que Deus tem coisa tremenda a falar com você, tá bom? Você é novo por aqui? Abaixo em vermelho tem a palavra inscrever-se. Clica nessa palavra, você estará inscrito no canal. Vai aparecer 3 sininhos, clica no superior. Toda vez que eu postar um vídeo, postar um conteúdo, você será notificado, poderá assistir, participar e será certamente abençoado. Um pouco acima tem uma seta assim para a direita, ali é para você compartilhar. Ao clicar nesse botão, vai abrir suas mídias sociais. Você vai escolher aquela rede social que mais tem amigos, que mais tem contato e vai então compartilhar esse vídeo com essas pessoas para que elas sejam alcançadas por Deus e abençoadas em nome de Jesus. Assim, você estará cumprindo o mandamento de Jesus que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Você estará ajudando na propagação do evangelho a todas as pessoas, tá bom? Conto com você, aproveita, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, abençoa outras vidas em nome de Jesus. Olha, nós iremos ouvir agora uma linda canção. Enquanto essa canção for tocada, eu quero que você abra o seu coração, louve, adore, se envolva com Jesus, tá bom? Eu tenho um costume de dizer nos meus vídeos, nas minhas transmissões assim, ó:
Faz da tua casa uma casa de Deus, uma igreja do Senhor Jesus, um lugar de oração, tá bom? Empresta teu quarto, empresta tua sala, não sei onde é que você está assistindo, empresta a tua casa, então empresta a tua casa ao Senhor, convida teus familiares, reúne tua família, senta todo mundo junto para assistir essa transmissão, para assistir essa live, para assistir esse vídeo e para serem alcançados e abençoados pelo poder de Deus, tá bom? Empresta nessa tarde a tua casa ao Senhor e faz dela uma casa de Deus, uma casa de oração, uma igreja de Jesus, tá bom? Enquanto a canção é tocada, o poder de Deus estará operando na sua vida e na sua família. É uma palavra que diz: Deus habita no meio dos louvores. Em outras palavras, Deus opera, Deus age, Deus manifesta o seu braço forte enquanto os seus filhos estão louvando o seu nome. Então, abre o coração, abre a sua boca, canta, louve. Enquanto você louva, Deus estará operando em nome de Jesus, tá bom? Vamos com essa canção. E na volta eu venho trazendo o estudo que nós já estamos estudando há mais de semanas, tá bom? O estudo completo sobre as doenças, tá bom? Depois dessa canção eu volto com esse estudo completo em nome de Jesus. Não conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, tenho Deus em quem posso confiar. E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso ver, tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo.
fim houver, Deus é comigo. Nele eu posso crer. Tudo, meu irmão, tudo é possível. Vou continuar. Algo bom está sobre sua voz. Fundo do seu coração, uma coisa eu sei. Uma coisa, Deus é comigo. Nele eu posso crer. Oh Senhor, continue, continue. Haja o que houver, cante. Oh Senhor, aleluia. Graças a Deus estamos de volta, louvado seja o nome de Jesus. Olha, eu costumo dizer assim, enquanto você empresta a sua casa ao Senhor, torna ela uma igreja de Jesus, uma casa de Deus, uma casa de oração, Deus então torna a sua casa uma casa de milagres, tá bom? Pode ter certeza de uma coisa, nessa tarde Deus vai fazer milagres na sua casa, milagres na sua família, tá bom? Continuando o estudo de hoje, nós temos muita coisa a ver hoje para tentar terminar essas 3 formas da doença se manifestar, os 3 propósitos da doença. Ela vem com 3 intenções, ela tenta atingir as pessoas de 3 maneiras, de 3 formas. Para a gente terminar hoje e na próxima semana começar os assuntos espirituais, doenças que vêm por meio de trabalhos de macumba, bruxaria, magia negra, feitiçaria, tem muita coisa que a gente vai aprender, inclusive dentro das escrituras, tá bom? A loucura, a demência mental, muitas das vezes está associada a esse tipo de coisas, de obras do mal, né? Magia negra, né? A pessoa vira a cabeça, a pessoa fica louca, doida, tem comportamentos estranhos, anormais, diferentes de uma pessoa normal, e muitas vezes essa pessoa está sendo vítima de uma obra do mal. E vamos ver casos na Bíblia que vão falar sobre isso. Mas para encerrar hoje o assunto sobre as 3 formas da doença manifestar, os 3 objetivos dela, as 3 maneiras em que ela tenta atingir as pessoas, João capítulo 10, versículo de número 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A sequência é matar, destruir e roubar. E a Bíblia chama o ladrão é quem faz isso. E o ladrão, nós sabemos muito bem, é o diabo. Uma coisa que nós temos que entender, que muitas pessoas têm errado na sua cabeça, é que elas acham que Deus põe doenças. Olha, esse não é o papel de Deus. Deus não se ocupa a fazer ninguém adoecer. Deus não gasta seu tempo colocando doença em ninguém. Pelo contrário, Deus tira as doenças. Para que não haja uma mistura, uma confusão no papel de quem faz o quê, a Bíblia deixa bem claro que o diabo é quem põe as doenças e que Deus é quem tira as doenças. E muitas das vezes, quando descobrimos que alguém está doente, ao lembrar seu passado, a maneira como aquela pessoa vivia, dizemos: está vendo? Ó, Deus castigou essa pessoa. Deus está punindo ela. Deus está fazendo ela pagar por todo o mal que ela fez. Deus não faz isso. Não é assim que Deus lida com o ser humano. Deus não pune, Deus não castiga e nem Deus põe doenças com algum tipo de propósito pedagógico. Muito pelo contrário. Essa não é a maneira de Deus agir. Esse não é o papel de Deus. Então uma coisa nós temos que aprender, para não causar confusão no papel de quem faz o quê, o diabo é quem põe doenças, está aqui, o ladrão. E Jesus, como ele diz mais à frente, ó, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus, Deus é quem tira as doenças. Eu me lembro de uma vez ter assistido um vídeo em que um pregador muito famoso, ele estava ali revoltado porque uma pessoa havia aberto sua boca e havia falado mal dos evangélicos, da igreja, da religião em si. E ele então desejou que Deus colocasse um câncer na garganta daquela pessoa que tal coisa falou, para que Deus provasse àquela pessoa que ele é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca vai provar que é Deus fazendo mal a ninguém. Pelo contrário, Deus prova que é Deus fazendo bem.
Deus nunca vai mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso, colocando a doença, mas tirando. Deus, ele mostra que Ele é Deus quando Ele tira a doença da pessoa. Não fazendo a pessoa sofrer, mas impedindo, fazendo cessar o sofrimento na vida daquela pessoa. Quando Jesus é notificado sobre a morte do seu amigo Lázaro, em que tentam dizer, olha, Lázaro morreu, não tem mais jeito, e Jesus então fala uma linguagem espiritual dizendo, ele apenas dorme, irei despertá-lo, eles não entendem, e Jesus então teve que falar mais abertamente, olha, essa doença não vai matá-lo, mas Deus, por meio desta doença, vai mostrar o seu poder. Deus mostra às pessoas o poder dele quando tira as doenças. Deus mostra que Ele é Deus, que Ele é soberano quando Ele livra alguém, livra uma pessoa, o paciente do seu sofrimento, faz cessar o sofrimento, faz a dor desaparecer, faz a doença ir embora e cura o corpo daquela pessoa. Aí sim, todos saberão que esse é Deus. Muitas das vezes nós fazemos uma confusão sobre o papel de quem é quem. E achamos que alguém que sofreu um infortúnio da vida, alguém que perdeu os movimentos, que está cadeirante. Um dia desse uma pessoa estava comentando, olha, tal ator de uma emissora levou um tiro e ficou então paraplégico. Ali é Deus mostrando para ele que Ele é Deus. Deus não faz esse tipo de maldade com ninguém. Deus não lida com o ser humano dessa maneira. A Bíblia diz que em Deus não há nenhuma porcentagem de maldade. Pelo contrário, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas muitas das vezes nós achamos que Deus, por meio das doenças, de uma fatalidade, de uma tragédia, de uma desgraça, ou até mesmo da morte, ali Deus está usando aquilo para punir alguém, para mostrar a alguém o seu poder, que Ele é grande. E Deus não se ocupa a fazer isso. Quem está por detrás de todas essas coisas, doenças, enfermidades, tragédias, desgraças e morte, é o diabo, como diz a Bíblia. Ele vem matar, roubar e destruir. Então Deus não faz mal, Deus faz o bem. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, tá bom? Ó, não se preocupe, Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém. Tem até uma passagem em Tiago que diz que Deus não faz mal a ninguém. Alguém sendo destruído, não diga, por Deus foi destruído, porque Deus não faz mal a ninguém. Quem faz é o diabo. O papel do diabo no meio dos homens, na humanidade, é causar-lhe todo tipo de sofrimento. E olha que nós estamos vivendo um momento crítico, caótico com essa pandemia. E se nós olharmos para a história da humanidade, vamos ver que não é a primeira vez que a doença causa terror, pavor na humanidade. Você que estuda um pouco, que lê, você vai se lembrar das pragas bubônicas, que eram uma doença transmitida pelas pulgas, né? E que causou, olha, milhares, chegou à casa dos milhões de mortes pelo mundo inteiro. Daí foram surgindo mais outras, gripe aviária, gripe suína, foi surgindo também a doença que é transmitida pelo rato, a leptospirose, a doença do barbeiro, que faz o coração das pessoas crescer, o mosquito da dengue, o chikungunya e tantas, um dia desse o ebola e tantas outras que por onde passava deixava seus rastros de morte. A Bíblia diz que tudo isso vem do diabo. O diabo é quem causa todo esse tipo de doenças para levar a humanidade ao extermínio, para tentar matar os homens. Mas Jesus faz o bem e glória a Deus por isso. Eu quero dizer nessa tarde para você que Deus está guardando você e Deus está guardando a sua família de todo o perigo, de todo o mal. Olha, você que abriu as portas para assistir essa transmissão, você abriu as portas para o Senhor Jesus entrar na sua casa. Você que está me assistindo agora, você que está acompanhando essa live, essa transmissão, era como se você tivesse ido até a porta da entrada, tivesse aberto para Jesus entrar. Jesus está aí agora com vocês e Jesus vai guardá-los de todo perigo. Como diz Salmos 91, versículo 7, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O número pelo mundo todo, olha, de atingidos por essa pandemia, por esse Covid-19, tem chegado à sua casa de milhares de mortos. Mas a Bíblia diz que tu não serás atingido. E diz mais, hein? Não é só tu não. Versículo 10, nenhum mal te sucede e praga nenhuma chegará à tua casa. Deus está guardando a tua família, tá bom? Primeira coisa que eu quero que você coloque no coração, Deus não faz mal a ninguém. Quando vemos alguém sofrer, quando vemos alguém perder a vida, quando vemos alguém contrair uma doença, quando vemos alguém ser vítima de uma fatalidade, nós podemos associar isso a uma obra do diabo. O diabo está tentando destruir aquela pessoa, não Deus punindo, não Deus castigando, ou Deus tentando mostrar a alguém que Ele é soberano por meio das coisas ruins que têm acontecido na vida da pessoa, não.
Há uma palavra também interessante que muitos cristãos dizem, mas eles falam numa conotação bem diferente do que eu vou falar aqui. Muita gente diz assim, a pessoa ouve na dor, ou a pessoa ouve no amor, ouve na dor. É como se Deus fizesse a pessoa vir de um jeito gentil ou até mesmo de um jeito mais áspero, né? Mais grosseiro, né? É como se Deus dissesse, você vem, tá bom, então você tá vindo no amor. Agora você tá sendo duro, resistente, então eu vou atrapalhar você, eu vou destruir você, vou fazer coisas ruins lhe acontecer e você vai se voltar para mim, vai ver que eu sou Deus e você vai vir na dor. Quando a Bíblia diz que uns virão no amor, é aquelas pessoas que vão conhecer Jesus sem que eles não tenham nenhum problema grave aparente. Sem que aquela pessoa esteja passando por alguma coisa que põe em risco sua vida ou alguém da sua família. No amor. Ela foi tocada. E quantas pessoas entraram na igreja, nós perguntamos, você entrou na igreja por quê? Pelo quê? E a pessoa vai dizer, não, eu entrei na igreja porque eu sentia um vazio, eu entrei na igreja porque eu sentia que faltava algo para me completar, eu entrei na igreja porque eu sentia que a minha vida não estava feliz e queria me encontrar com Deus. E a pessoa então entrou no amor. Já na dor, é aquela pessoa que vai ser vítima do diabo. É aquela pessoa que vai sofrer muitos danos físicos. É aquela pessoa que vai passar por experiências dolorosas e muitas das vezes vai ver até a sua vida correndo risco. Aí a dor, e quem causa a dor e o sofrimento é o diabo. E essa pessoa, ela então vai se voltar para Deus e Deus vai fazer cessar a dor. Porque não é Deus quem coloca a dor, Deus tira a dor. Mateus capítulo 11, versículo de número 28 diz, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado. Deus não pôs sobrecargas a ninguém, mas Ele tira. E diz mais, eu vos aliviarei, tá bom? Esse é um propósito de Deus, trazer alívio, fazer cessar a dor, fazer cessar o sofrimento. Se alguém está sofrendo, se alguma coisa ruim está acontecendo, não é Deus quem está fazendo isso. Deus não tem participação nenhuma nessas coisas que estão acontecendo, nesses eventos. Deus não está por detrás dessas coisas. Quem está por meio e agindo através disso é o diabo. O diabo é quem está colocando essa doença, é quem está fazendo você sofrer, é quem está fazendo com que você tenha alguma coisa de ruim acontecendo na vida. E a Bíblia diz que Deus tira essas coisas. Outra coisa que nós temos que aprender também, que nesse estudo nós vimos, aqui eu estou fazendo só uma pincelada dos assuntos anteriores para entrar no assunto de agora. Outra coisa que nós também temos que entender é que Salmos 90:10 diz no começo do versículo, né? A nossa duração de vida é no mínimo 70 anos. Gênesis 6:3 diz, e chegaremos até os 120, ou seja, dos 70 aos 120. O mínimo e até o máximo onde você pode chegar. Uma coisa interessante é que a doença ela vem para abreviar os dias. Ela vem para causar morte precoce, antes do tempo, antes da hora. Quantos jovens, um dia desse eu estava vendo uma mulher de 28 anos, passou mal e morreu, jovem. 28 anos. O que é 28 anos comparado a 70, que é o mínimo que Deus promete? Quanto tempo perdido? Quantos dias foram abreviados? E a Bíblia está dizendo que nós viveremos no mínimo 70 anos. Um dos propósitos das doenças é abreviar o nosso tempo de vida aqui na Terra. Deus quer que você viva no mínimo 70 anos. Foi constatado com uma doença grave que inspira cuidado, talvez seja até necessária uma cirurgia, uma operação, uma intervenção médica. Você tem quantos anos? 60? Você ainda tem muitos anos pela frente, muitos anos para ver. Confia no Senhor. O Deus que garantiu que você vai viver 70 anos é o Deus que vai te livrar de tudo aquilo que possa te matar antes dos 70 anos, tá bom? E outra coisa é, o propósito da doença é causar dor e sofrimento no paciente até o momento da morte. Toda pessoa que está doente, toda pessoa que vai parar num leito de hospital, numa UTI, ela sofre, ela sente dor, ela geme até morrer. Muitas das vezes, quando ela morre, pronto, ali cessa o sofrimento. Tem pessoas até que enquanto estão sofrendo, chega a dizer, Deus, acaba com o meu sofrimento, acaba logo com a minha vida, tira a minha vida para que eu pare de sofrer. A pessoa que está doente, e essa doença vai levá-la à morte, a doença então vai causar dor e sofrimento até ela morrer. Deus não quer que a gente experimente nenhuma dor na nossa morte. Isso foi assunto de lives anteriores. Tudo que eu estou falando até aqui são assuntos das lives anteriores. Se você não assistiu às lives anteriores, eu estou dando apenas uma pincelada, estou dando aqui somente um complemento, uma lembrança para quem já vem assistindo os estudos,
Mas se você quer mais afundado sobre cada coisa que eu tenho falado aqui, detalhado até dentro da Bíblia, tá bom? Que já vimos antes. Basta você procurar os vídeos anteriores, principalmente nas lives de sexta-feira que eu falo sobre doenças, tá certo? Nos assuntos anteriores também, que é o que a gente está falando agora, eu falei que o desejo de Deus é que nós temos uma morte de causas naturais. Como essa morte? Sem sentir dor, sem ranger os dentes, sem fazer expressão de sofrimento, sem gritar, sem gemer, sem pedir socorro. A pessoa ela diz, não, ela não fez expressão de dor, ela não gritou, não chamou por ninguém, não gemeu. Simplesmente ela parecia que estava normal. Quando a procuramos, já não estava mais entre nós. É uma pessoa que passou pela morte sem sentir dor. O desejo de Deus é que nós experimentemos uma morte sem dor. Passemos pela morte sem sofrer, sem sentir dor. E um dos propósitos da doença que leva à morte é causar dor e sofrimento até a hora de morrer. É por isso que Deus não quer que nós morramos de doenças. É por isso que Deus não quer que seus servos e servas morram doentes. Porque a doença tem um propósito de levar a pessoa a morrer. E até morrer ela vai sentir dor e vai sofrer até a hora da sua morte. E Deus não quer um tipo de morte dessa pra gente. Deus quer que nós tenhamos uma morte, experimentemos uma morte sem dor, sem sofrimento. Pra gente encerrar, já vimos dos três propósitos das doenças, faltam duas, já vimos uma, né? Diz assim, ó, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A ordem seria, né, matar, destruir, roubar. Já vimos matar, que é aquela doença que leva à morte. Aquela doença que para a medicina não tem cura. Quando a pessoa é constatada com essa doença, o médico lhe contabiliza o tempo de vida. Olha, você tem mais 6 meses, 2 meses, não há nada mais a ser feito. A pessoa volta desenganada para casa. A pessoa, então, ela se vê diante de uma doença que não tem tratamento, não tem remédio, não tem nada a ser feito. É uma doença que para a medicina é uma doença insolúvel, incurável, sem solução, sem cura. Lucas 1,37, Jesus falando sobre esse tipo de coisa, ele falou, os impossíveis aos homens, a medicina, a ciência médica, é possível para Deus. Quantos casos nós ouvimos no mundo todo de pessoas que estavam desenganadas pelo médico com doenças de morte e elas foram curadas? E o médico disse, você vai ter mais 1 mês, 2, 6 meses de vida e hoje já fazem 10 anos que elas passaram por isso e estão vivas e estão saudáveis até hoje. Deus a curou, a livrou da morte. Lá em Isaías 38, nós já vimos, estamos só dando a pincelada, falta só 2 coisas para a gente ver para terminar esse estudo, até aqui, né? Lá em Isaías 38, o homem de Deus, Ezequias, foi constatado com uma doença, mas não era uma doença qualquer. Como eu disse, toda doença ela tem um desses 3 propósitos, ou matar, levar diretamente à morte, destruir, deixar sequela permanente, ou então roubar, deixar a pessoa por um tempo, por um período, sem capacidade de fazer suas coisas rotineiras. Não é a doença que mata, não é a doença que destrói, mas ela deixa a pessoa de molho durante um tempo, durante um período. Só que a doença de Ezequias em Isaías 38 estava na primeira fase, no primeiro propósito, matar. Tanto que diz lá no versículo 1, adoeceu Ezequias naqueles dias de uma doença mortal. Ele foi constatado, ele foi diagnosticado, os especialistas e médicos da época constataram que ele estava doente, e doença essa grave, doença de morte, em que ele clamou a Deus, buscou a Deus, e Deus o curou da doença. Tá vendo aí, ó? Deus não põe doença, Deus tira as doenças. Não confundamos os papéis, né? Não cause confusão no papel de quem faz o quê. O diabo é quem põe, Deus é quem tira. Deus tira as doenças, tá certo? E mais, ele acrescentou 15 anos de vida. Ele não tinha vivido ainda o tempo mínimo, ainda faltava mais tempo. E Deus então deu-lhe a ele mais 15 anos para que ele pudesse completar o tempo mínimo de vida aqui na terra. Glória a Deus por isso. Deus tem cuidado na hora da sua morte, até com os dias contados para a sua morte. Não pode ser antes dos 70. Você tem direito a no mínimo viver 70 anos, e alguns vão passar de 80, 90. Deus cuida do dia da nossa morte, Deus cuida da maneira como morremos e até conta os dias para ver se bate exato conforme Ele prometeu, para ver se a gente vive o tempo que Ele nos garantiu, para que depois disso então a gente possa experimentar a morte sem dor. Olha o Deus que você serve. Isso é motivo de você dar um glória a Deus aí onde você está. Isso é motivo de você olhar para o céu e dizer, Jesus, muito obrigado. Olha, eu não sabia de tanta bondade do Senhor, eu não sabia que o Senhor era tão maravilhoso assim comigo, porque cuida da maneira que eu vou morrer,
cuida até da forma como eu vou morrer, cuida do dia que eu vou morrer e conta até os dias para ver se não está faltando um dia que eu tenha direito ainda a viver. Deus é fiel, Deus é poderoso. Ezequias então foi curado e teve mais 15 anos de vida. Eu quero dizer que Deus tem promessas para a sua vida. Você vai viver e vai ver o cumprimento delas na sua vida. O mínimo é 70 anos. Menos que isso, você não está autorizado a morrer. Menos que isso, você não pode experimentar a morte. Menos que isso, ainda não chegou a sua hora, não é a sua senha. Então, suponhamos que alguém esteja aí, com o exame na mão, foi o médico disse, olha, tem uma doença grave que inspira cuidado, é uma cirurgia que você tem que passar e que é delicada, que pode até causar morte. E isso talvez lhe cause pavor, medo, deixe você assustado, e até alguém da família, até os próprios familiares com certeza ficarão assustados. Mas lembre-se dessa promessa. Deus tem promessas para a tua vida. Você vai viver no mínimo 70 anos. E alguns, de acordo com a sua fé no Senhor, passarão disso. Chegarão à casa dos 80, dos 90 anos e glória a Deus por isso. O primeiro propósito da doença é matar. O segundo é destruir. Engraçado. Esse segundo, ele está relacionado, né? Ele não vem diretamente para matar, mas pode levar à morte. O propósito dessa segunda fase, desse segundo propósito da doença, é destruir, é causar sequelas permanentes no corpo da pessoa. No caso seria deixar marcas permanentes. Não é a intenção matar diretamente, mas pode levar à morte. É quando a pessoa tem o seu físico, o seu corpo violado. A sua integridade física ela é tocada. E isso lhe deixa marcas permanentes. É quando há necessidade de retirar algum órgão. É quando há necessidade de operar algum órgão, de abrir o corpo. É quando a pessoa tem uma parte do corpo, um membro do corpo amputado. Ou seja, vai deixar sequelas permanentes. Ela vai passar a viver o resto da sua vida sem aquele membro do corpo, sem aquele braço, sem aquela mão, sem aquele pé. É quando a pessoa ela tem uma parte do corpo afetada por uma doença que lhe cause paralisia. A pessoa não consegue movimentar, não consegue mexer, não consegue segurar as coisas com uma das mãos, o braço não consegue se erguer. É quando a pessoa perde a visão, é quando a pessoa perde a audição, é quando a pessoa fica em estado, né, vegetativo, em cadeira de roda, em muletas. Ou seja, vão deixar sequelas permanentes. A segunda fase da doença ela está ligada, o alvo primeiro dela, o alvo total dela é o corpo da pessoa, é causar desastre, danos no corpo da pessoa. Muitas das vezes não é a doença que vai matar, não é a doença que vai levar à morte, mas é uma doença que vai deixar sequelas permanentes. Dentre elas, por que eu estou falando assim que pode levar à morte? Porque nós temos a diabetes, que além de causar amputação, leva à morte. E temos tantas outras que além de causar problemas nos órgãos da pessoa, como atrofiação, como até mesmo mau funcionamento, ele pode evoluir e levar à morte. Muitas das vezes é necessário extirpar aquele órgão, muitas vezes é necessário fazer uma cirurgia naquele órgão, e se não for cuidado a tempo, pode levar à morte. Então, quer dizer, o propósito dessa segunda fase é o corpo. Ele quer fazer a pessoa perder a visão, a audição, quer fazer a pessoa perder os movimentos, a coordenação motora, até mesmo desmembrar o corpo, fazer uma amputação, fazer com que a pessoa perca um membro do corpo, vai deixar sequelas permanentes. Colocar a pessoa em cima de uma cadeira de roda para o resto da vida, ou em cima de uma muleta, ou então no fundo de uma cama ou de uma rede, em estado vegetativo, na inércia, para sempre. É o segundo propósito da doença, é atingir, violar a integridade física, é deixar marcas e sequelas no corpo permanente. É a pessoa que não vai mais enxergar, a pessoa que não vai mais ouvir, a pessoa que não vai mais andar com as próprias pernas, é a pessoa que vai perder o membro do corpo e vai ter que se adaptar àquela nova realidade. Então, ou seja, ela vai deixar sequelas permanentes. Muitas das vezes não vai levar à morte, mas em alguns casos até leva, em alguns poucos casos, na verdade, até leva.
mas vai deixar sequelas permanentes para o resto da vida. Uma das coisas também que nós temos visto em Salmos, deixa eu ver aqui se eu vejo Salmos. Se você se encontra com essa doença que eu vou falar aqui agora, eu já vou te dar aqui o remédio. Queria falar sobre uma doença chamada osteoporose, artrose, artrite. Elas atuam ali parecido nas articulações, causando inflamações nas juntas, nas ligações do corpo, né? Ataca os ossos, enfraquece os ossos, causa fraturas, muitas dessas trinca o osso, causa fratura exposta, quebra o osso. E isso vai causando sequelas permanentes. A pessoa tem uma parte do corpo que é violada, um osso que é quebrado. E ali ela vai ter danos, sequelas o resto da vida. Ela vai ficar com marcas pro resto da vida. Eu conheço gente que por causa dessas doenças sentiam fortes dores, lembrando sempre a doença, independente se mata, independente se deixa sequelas permanentes ou independente se ela apenas rouba a saúde da pessoa, ela vai causar dor e sofrimento em todos os 3 estágios, seja matar, destruir, roubar, ela vai causar dor e sofrimento. E quantas pessoas nós conhecemos que por causa dessas doenças, osteoporose, artrose, artrite, que causavam tantas dores, que tiveram que se afastar do emprego, tiveram que largar seus empregos. São pessoas que não conseguem ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, muito tempo deitado. Quantas pessoas se queixam de dor na coluna, dor na lombar, dor na bacia? Quantas pessoas não se queixam de dor no calcanhar do pé? Ou seja, aonde tem um osso que era para lhe causar sustentação do corpo, tem lhe causado incômodo, causando assim fadiga para o próprio corpo. Pessoa que não consegue se suster muito tempo em pé, sustentar seu corpo por muito tempo com as suas próprias pernas, começa a sentir formigamento, começa a sentir fraqueza, falta de força. Tudo isso é a doença que causa a sequela permanente. A pessoa vai ficar com aqueles sinais permanentes. Essa é a segunda fase. Nem sempre ela está relacionada com a morte, mas em poucos casos pode levar à morte. Mas o propósito dela, da doença que destrói, é atingir, violar sua integridade física, causando percas, amputações e fazendo com que você perca os movimentos, a coordenação motora, a visão, a audição e muitas das vezes até causando problemas nos seus órgãos, né? Causando atrofiação, a diminuição, mau funcionamento, a necessidade até de uma cirurgia, de uma remoção, de uma extirpação, talvez até de uma substituição, né? São muitas doenças que causam esse tipo de coisa, que vai causar a destruição, que é a sequela permanente. A pessoa amputa um membro do corpo, a pessoa fica de cadeira de roda, a pessoa se afasta da sua função, se afasta do seu exercício, se afasta da sua profissão, se afasta da sua vida normal por causa dessa doença. A última, ela não tem nada a ver nem com a morte, ela não tem nada a ver nem com sequelas permanentes, mas ela causa dor e sofrimento também. Estamos falando daquela doença que rouba. Não é a doença que vai matar, não é a doença que vai deixar sequelas permanentes, mas ela vai causar dor e sofrimento. A terceira forma da doença se manifestar, o terceiro propósito, é aquela que rouba a saúde. Apesar dela ser mais simples, comparada às outras que levam à morte, e a sequela física, né? Quer dizer, causando sequelas físicas permanentes, apesar dela não causar nenhuma dessas duas coisas, não põe em risco a vida da pessoa nem a integridade física da pessoa, ainda assim ela causa dor e sofrimento, tá bom? É aquela doença que enquanto a pessoa sente, aquela doença que enquanto a pessoa está acometida por ela, atacada por ela sente dor no corpo, ela sente seu corpo dolorido, como se tivesse levado uma surra, tudo quebrado, ela sente fortes dores de cabeça também, né? E essa doença, ela tem um prazo para ir embora. Ela vai embora sozinha e quando com auxílios de remédio, ela vai embora mais rápido, mais cedo. Essa doença pode durar entre uma semana até 3 semanas, né?
ela pode ir embora normalmente, sozinha, ou até com auxílio de remédios, com ajuda de remédios, ela pode ir embora mais rápido e a pessoa voltar à sua vida normal quanto antes, né? Então, não é uma doença grave, perigosa, que vai expor em risco, que vai pôr em perigo a vida da pessoa, e que vai expor em risco, em perigo a integridade física da pessoa, causando-lhe sequelas físicas permanentes. A que rouba a saúde, ela não faz nada disso, ela não tem nada a ver com essas coisas, mas ela faz com que a pessoa, durante um período, durante um tempo, ela fique impossibilitada de realizar suas tarefas diárias. É a doença que afasta a pessoa do serviço temporariamente, a doença que faz com que a pessoa fique acamada, a pessoa sente muita dor no corpo, mal-estar, fraqueza, sonolência, dor de cabeça, sente como se tivesse levado uma surra, não consegue ficar em pé por muito tempo, ela sente muita dor no corpo. Durante esse período, enquanto os sintomas se manifestam, ela não consegue realizar nenhuma tarefa. Mas logo esses sintomas vão embora, sejam sozinho ou com a ajuda de remédios, né? Logo esses sintomas vão embora e a pessoa ela pode voltar à sua vida normal. Ela pode voltar então às suas tarefas diárias, né? Mas veja, apesar de ser uma coisa simples, apesar de ser uma coisa, né, pequena comparada às outras, que matam e causam sequelas físicas permanentes, ela vai fazer a pessoa experimentar dor e sofrimento. Para encerrar falando sobre isso, Mateus capítulo 8, aqui eu vou encerrar a pregação. Jesus ele fala de uma mulher que ele conheceu, a sogra de Pedro. Como é que ela estava? Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Ela estava impossibilitada de sair da cama, sem condição nenhuma, sentindo muita dor no corpo e mais, queimando em febre. Sua cabeça estava no tempo de explodir. Não conseguiu nem sequer receber Jesus. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Jesus curou ela, então ela passou a ter uma vida normal, passou a servir. Vemos aqui mais uma vez que o propósito de Deus é sempre dar saúde, levar saúde aos doentes. O propósito de Deus é sempre salvar o ser humano, é tirar aquilo que destrói e levar vida a quem está precisando, tá bom? Jesus a curou e logo ela pôde voltar à sua vida normal. Diferente das outras doenças, a que mata a pessoa não pode voltar à sua vida normal e a que causa sequelas físicas permanentes, a pessoa nunca vai ter sua vida normal, né? Mas já essa que rouba a saúde, ainda que a pessoa sinta dor e sofra por um período de dias, quando a doença passar, ela vai voltar à sua vida normal, tá bom? Mas o desejo de Deus é que você nunca experimente nenhum tipo de doença, é que você nunca sofra, nunca sinta dor por causa da doença. Pelo contrário, o desejo de Deus é que você viva uma vida saudável. Tanto que Jesus termina João 10,10 dizendo: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ou seja, saúde abundante, tá bom? Eu quero fazer uma oração agora por todas as pessoas que estão aí do outro lado. Ainda que você seja uma pessoa assintomática no momento, não tenha nenhum sintoma de doenças, ou você que está com alguns sintomas, algum tipo de sintoma de doença e precisa de oração para que essa doença seja então retirada do seu corpo, do seu organismo. Eu quero orar por você agora. Queria que você preparasse então um copo com água. Vai lá, pega um copo com água. Você traz para perto então, se você está assistindo do celular, do tablet, do computador, fica aí perto com um copo com água, que eu vou abençoar essa água e você, quanto mais desta água, vai estar tomando do remédio de Deus que vai levar saúde para o seu corpo, em nome de Jesus. Vem a chamada para a oração e após a chamada eu venho fazendo a oração poderosa pela sua vida para que Deus sare e cure o seu corpo de toda doença, em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Chegou o momento de nós clamarmos a Deus. Você está com um copo com água aí? Então vamos agora entrar na presença de Deus e invocar o nome de Deus em nome de Jesus. Me acompanhe nessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro nesse momento, meu Deus, por tantas pessoas que em suas casas, residências, juntamente com os seus familiares, estão nesse momento me acompanhando nessa prece poderosa, nessa oração que nós fazemos ao Senhor. Quero lembrar, meu Deus,
alguns atributos dados ao Senhor, como o médico dos médicos, como o cirurgião dos cirurgiões. Foi o próprio Jesus, meu Deus, quem disse que aquilo que os homens não podem fazer, o Senhor fará. Pai, talvez agora haja tantas pessoas desenganadas pelos médicos, tantas pessoas, meu Deus, que receberam um laudo, que receberam, meu Deus, um exame médico, constatando uma doença grave, perigosa, constatando, meu Deus, uma doença seríssima no corpo dela, uma doença que evoluiu, que progrediu, que está no estado de metástase. Meu Pai, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus crente, e aquilo que é impossível aos homens é possível para o Senhor. Essa neoplasia maligna, esse câncer, essa obra do mal, essa doença crônica, hereditária, congênita, genética, essa malformação, essa atrofiação, essa doença que desenvolveu, essa doença que progrediu, que evoluiu, que é metástase. Em nome de Jesus, todo mal, meu Pai, que tem se espalhado pelo corpo desta pessoa, todo mal, meu Deus, que tem levado doenças, enfermidade para os órgãos, causando atrofiação, mau funcionamento, até morte dos órgãos. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a obra do mal, esse mal que tem afetado o aparelho respiratório, digestivo, esse mal, meu Deus, que tem afetado esse corpo desta pessoa, esse mal, meu Deus, que tem causado dor e sofrimento. Eu repreendo todo o mal, doenças de morte, doenças que causam sequelas físicas permanentes, doenças que roubam a saúde. Eu repreendo as manobras de vocês, independente de qual seja o grau dessa doença, independente de como essa pessoa adquiriu esta doença, eu ordeno: bata em retirada, vai embora. Essa doença hereditária, essa doença que passa de pais para filhos, já matou o vovô, já matou o pai dessa pessoa, agora ela descobriu que é portadora da mesma doença que vem matando os seus familiares. Está repreendido, está destruído, não haverá mais morte nessa casa. Essa doença não vai mais levar a vida de ninguém. Eu repreendo toda a força do mal, repreendo toda a obra do diabo. Eu digo: essa doença sai caroços, hérnias, disco, bico de papagaio, esse tumor maligno, sai daí, demônio. Toda a obra do mal, esse tumor na garganta, no cérebro, na cabeça, esse tumor que está no corpo desta pessoa, sai daí. Toda a obra do diabo eu destruo, eu desfaço. Eu digo: vai embora. Diabetes, pressão alta, hipertensão, problema cardíaco, pulmonar, problema de asfixia, falta de ar, asma, tuberculose, toda a obra do mal eu destruo, despedaço, digo: saia e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Pai, consagra esta água, derrama nela o Teu poder, em cada molécula, em cada partícula desta água esteja ali o poder de Deus, a zoe. Que, meu Deus, nessa água esteja o remédio espiritual. E que quando esta pessoa tomar, ela entrar em contato com esta água, ingerir esta água, o Teu poder leve saúde aonde houver enfermidade e cure todas as doenças em nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Graças a Deus. Olha, você vai tratar essa água diferente das outras águas, tá bom? Essa água não é igual às outras, ela é diferenciada, ela tem oração, ela tem o poder de Deus. Se no momento alguém está doente, dá um pouco dessa água para essa pessoa. Se ela tem uma alergia, uma coceira, se ela está com algum problema no corpo, né, que tem causado alergia, coceira ou algo do tipo, talvez até formigamento, fraquezas, falta de forças, você vai molhar sua mão com essa água e vai passar na região em que ela está sentindo algo incômodo, alguma coisa de ruim, tá bom? Você passa a mão com a água molhada que recebeu a oração agora, nessa parte, e todo mal vai desaparecer, seja alergia, coceira, ferimento, seja o que for, esse mal vai desaparecer em nome de Jesus. Se não houver necessidade no momento, ninguém está doente, ninguém está sentindo nada, guarda esta água. Você só usa quando houver necessidade, tá bom? Um dia, quando alguém estiver precisando, aí você vai lá, recorre à água e dá para essa pessoa, seja para tomar ou para passar no corpo, e todo mal vai desaparecer em nome de Jesus. Não há
Graças a Deus, hein? Lembrando que domingo agora, domingo nós vamos fazer a nossa Santa Ceia, vamos ministrar a Santa Ceia, vai ter a live. E durante a live, durante a transmissão, nós vamos então ministrar a Santa Ceia. Eu aqui, você aí e juntos nós vamos ceiar na presença de Deus, tá bom? Providencia o pão ázimo ou pão asmo, é a mesma coisa. Alguns lugares chamam ázimo, em outros asmo, é a mesma coisa. É o pão sem fermento. Providencia o pão sem fermento e o suco de uva para nesse domingo nós realizarmos então a Santa Ceia, tá bom? Vai ser a ministração. A live vai acontecer normalmente e durante a live nós vamos então ministrar, poder participar da Santa Ceia, vamos cear com o Senhor Jesus, tá bom? E também quero te lembrar que domingo eu estou fazendo uma consagração especial em prol das famílias. Você vai conseguir um azeite, independente da marca, independente do tamanho do vasilhame, você vai conseguir um azeite. Você vai estar de posse de um azeite domingo agora. E nesse domingo eu vou consagrar este azeite em prol da segurança e proteção das famílias, tá bom? Após a consagração do azeite, você vai consagrar sua casa com este azeite. E vai determinar, nenhum mal vai entrar na minha casa, nenhum mal vai passar por essas portas, nenhum mal vai atingir os meus familiares, em nome de Jesus, tá bom? Assim como Deus protegeu e livrou o povo de Deus, o povo de Israel, estava na terra do Egito e protegeu eles do espírito da morte, Deus vai proteger sua vida, vai proteger sua família de todo espírito de morte, de toda pandemia que cause morte, em nome de Jesus, tá bom? Domingo você vai conseguir então azeite, independente do vasilhame, da marca, do tamanho, importante que você tenha o azeite na sua mão. Eu vou consagrar, após a consagração, você vai ungir a sua casa. E enquanto você unge a sua casa, enquanto você está lá ministrando a unção sobre a sua casa, Deus levará segurança e proteção para a sua família. Cumprindo o salmo que diz: nenhum mal te sucede, praga nenhuma chega à tua casa, tá bom? Encerramos a nossa live aqui hoje. E lembrando, domingo nós estaremos de volta aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com a ministração da Santa Ceia e com a consagração do óleo em prol da segurança e proteção das famílias, tá bom? Deus abençoe e até domingo, em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. E para Jesus aquela linda salva de palmas.